Aí qualquer coisa vocês vão me falando aí, qualquer dúvida. Então hoje eu vou dar aquela aula que eu tinha pulado com vocês de geometria espacial, né? Que é a parte de poliedros. Então vamos lá. Hoje é 25. Não sei se vocês ainda estão com livros aí, mas é a frente 2. Ele está lá no livro 5. É a primeira aula. É a aula 18. Poliedros. O que vem a ser um poliedro? O poliedro ele é um sólido geométrico formado em cada face dele, né? Ele é formado por finitos polígonos. Então, nas faces do poliedro, você pode ter os polígonos ali. Eu vou dar um exemplo para vocês, mostrar um desenho, mas você pode ter um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, e assim por diante. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê você? Aqui. Por exemplo, esse daqui é um poliedro. Olha lá, ó, as faces dele são polígonos, né? Então, ele é composto basicamente por esses 3 elementos aqui. Cada pontinho aqui de intersecção de uma retinha com a outra, a gente vai chamar de vértice. Então, vamos dizer que é o vértice V, certo? Cada retinha vai ser a aresta, A, show? E aí, quando eu considero aqui uma face, ó, esse pentágono aqui, é exatamente isso, é a nossa face, né? Essa daqui vai ser a face F. Essa face aqui que é um polígono. Então, o que é um poliedro? Ele é um sólido formado por finitos polígonos. Então, no poliedro, você tem finitos polígonos. Nesse caso aqui, a gente tem todas as faces sendo pentágonos. Ele é um dodecaedro. São 12 faces de pentágonos. Mas não necessariamente as faces de um poliedro precisam ser todas do mesmo tipo de polígono. Então, você pode ter tantas faces triangulares, tantas faces quadrangulares, tantas faces pentagonais. E a nomenclatura, né, para dar nome ao polígono, a gente vai usar pela quantidade de face. Então, quando você for fazer a nomenclatura, ela se dá através do número de faces que ele tem. Então, você tem aqui um número de faces, e aí você tem do outro lado qual seria o nome do poliedro. Então, por exemplo, o menor poliedro que a gente tem, né, fechado, seria o que tem um número de faces igual a 4. Esse carinha seria um tetraedro. 5, pentaedro. 6, hexaedro. 12, que nem eu falei. Vamos pôr um pontinho aqui. Dodecaedro. 10, undecaedro. A gente usa o mesmo prefixo, né? Ali, e depois usa o edro do poliedro para dar o nome dele. Então, para dar nome ao poliedro, a gente sempre vai usar aqui de acordo com a quantidade de faces que ele tem. E aí, em cima disso, para vestibular, sendo bem pragmático agora, pensando em provas de vestibulares, o que é mais cobrado é a relação de Euler, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Existe uma classificação para poliedro, que eu vou falar também. Existem os poliedros que são convexos e existem os poliedros não convexos. E aí eu vou mostrar para vocês que seriam os côncavos, né? Mas o que mais cai
são a regrinha lá, que é a formulazinha de Euler, que aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Alguma dúvida quanto ao conceito inicial, a definição de poliedro? Não, aqui foi. Não. De boa? Então é um sólido formado por finitos polígonos, né? Então, show. Vou dar uma olhadinha no bico. Ai. E aí, vamos lá. Na classificação dele, é exatamente para identificar se ele é convexo ou se ele não é convexo, se ele é côncavo. Eu tenho uma imagem. Eu estou adicionando as imagens aqui, né, para poder ficar mais fácil e também fica um pouco mais dinâmica a aula. E para desenhar tudo isso é complicado. Vou separar bem os dois aqui, ó. Você tem o roxinho e o rosinho aqui. Meus amores, esse roxinho, ele é um poliedro convexo e o rosinha, ele não é convexo. Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Então, esse primeiro aqui, ó, ele é convexo e esse segundo não convexo. Qual que seria a ideia? Todos estão vendo esse plano aqui, ó, que é o plano alfa, tá? Quando você passa um plano por uma das faces do poliedro, por qualquer face do poliedro, e o poliedro ele fica todo de um lado só do plano, significa que ele é convexo. Vocês concordam comigo para qualquer uma das faces, né? Aqui nesse caso eu tenho um hexaedro, ó. Face 1, aqui em cima face 2, 3, aqui embaixo a face 4. Aí eu tenho a face 5 e a face 6, né? Em cima. Você concorda que para qualquer uma das 6 faces, se eu passo esse plano alfa, o meu sólido ele vai ficar todo de um lado só, o que a gente chama de semi-espaço. Porque quando eu pego um plano no espaço e passo esse plano, eu vou determinar 2 áreas, né? Eu vou determinar o semi-espaço 1, que seria esse daqui, e desse lado o semi-espaço 2. Tá bom? Então, ó, em qualquer face que eu pegue e passe esse plano alfa, sempre o meu sólido vai ficar de um lado do semi-espaço. Olha o que acontece aqui no convexo. Se eu pego, por exemplo, essa face, que nem ele pegou, ó, em especial essa face aqui, e aí eu passo o plano alfa por ela, percebam que o poliedro ele não ficou todo do lado de um semi-espaço, ó. Tem um pedaço dele no semi-espaço 1 e tem um pedaço dele no semi-espaço 2. Por isso que ele é um poliedro chamado de não convexo, de côncavo. Tá certo? Ah, Bisteca, mas se eu tivesse pego um plano alfa aqui em cima, ó, se eu tivesse passado aqui, aí ia ficar todo para baixo. Sim, mas não tem que servir para algumas faces, tem que servir para todas. Aqui no convexo, ó, todas as faces, o meu poliedro ele vai ficar bonitinho de um lado só do plano, tá? Então essa é a ideia bonitinha. Outra ideia é a seguinte, vocês lembram de polígono? O convexo, ele é formado por polígonos convexos. E o não convexo, ele é formado por polígonos convexos e não convexos. Por exemplo, esse polígono aqui em cima, ó, que ele é, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse hexágono aqui em cima, ele é um hexágono não convexo. Então, no poliedro não convexo, vai existir uma ou mais faces não convexas. E no poliedro convexos,
convexos não, todas as faces são convexas. Então, é outra maneira de identificar. E aí, a relação de Euler ela é usada para poliedros. Bisteca, tinha um negócio dos pontos também. Convexos. Eita, dos pontos o quê, meu amor? Qual que era? Eu não sei se era em qual matéria que era, mas eu lembro de você dando alguma definição de, tipo, que alguma reta não... Tipo, vai ter... Você passa uma reta para ligar dois pontos do... Não sei se do polígono, poliedro, enfim. Isso. Para a gente pegar, por exemplo, aqui, ó. Você tem infinitos pontos no poliedro de cima, né? No polígono de cima. Então, se eu faço uma retinha ligando eles, parte da retinha fica para fora. Aí você identifica que ele não é convexo. É exatamente isso. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho infinitos pontos também. Mas qualquer ponto que eu ligue aqui, ó, sempre a retinha vai ficar dentro da face. Aqui não. Se eu pego, por exemplo, esse ponto com esse ponto, e aí na hora que eu ligo, ó, parte da retinha fica para fora. É uma maneira de identificar se o polígono é convexo ou não. É isso que você está falando, né? Sim, mas eu não lembrava para que era. É para identificar se é convexo, se é polígono ou não. Acaba que serve, né? Porque se é o polígono é convexo, então... O poliedro, você vai pensar a mesma coisa. Se você pegar qualquer ponto aqui deles, qualquer reta que você liga vai ficar de um lado do plano alfa. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, esse ponto com esse ponto, essa retinha vai atravessar o plano alfa. E aí é uma maneira de identificar que o meu poliedro, ele é um poliedro não convexo. Também ajuda. Então, a relação de Euler, ela é para poliedros convexos e ela diz o seguinte, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, certo? É aquela brincadeirinha, vamos ficar a 2, né? Então, ela é bem romântica. Então, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Certinho? Isso é, até a apostila de vocês, eu acho que traz, eu não sei se é de vocês ou de outra turma, só mais para comentar, é para poliedros que a gente diz que são fechados, né? São poliedros convexos fechados. Quando não tem uma abertura ali. Se faltar uma aresta, por exemplo, aí ele é um poliedro dito aberto. E aí, se for aberto, a gente usa essa daqui, ó. O número de faces mais os vértices, né? Vértices mais faces, é igual a aresta mais 1. Nessa fórmula aqui, ó, a gente só utiliza se o poliedro ele for aberto. Aberto, galera, seria isso daqui, ó. Deixa eu pegar o mesmo exemplo que a gente usou ali. Se eu apago, por exemplo, aqui uma face dele. Aí esse cara aqui é aberto. Fazer essa tracejadinha ali só para vocês entenderem. O meu tracejadinha é porque não existe, né? Então, se eu faço tracejadinha aqui, ó. Essa face não existe. Então, ele seria um poliedro aberto. Tá bom? É difícil cair o aberto, tá? Mas é importante a gente entender que ao invés de ser A mais 2, é A mais 1. Essa daqui é a principal. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2.
Essa é a principal, que é para poliedros convexos fechados. Bisteca, esse é aquele do vamos ficar a dois? Vamos ficar a dois, exatamente. Vamos ficar a dois, vamos fazer amor a dois também, tem professor que fala assim. E aí, como é que a gente vai utilizar isso? E aí eu vou pegar uma situação e divide aqui em duas situações, para poder calcular e usar essa forma. Quando o enunciado fornece para a gente quais são os tipos de faces, ou quando o enunciado ele vai fornecer para a gente quais são os tipos de ângulos, que a gente chama de ângulos poliédricos. Aí eu vou falar disso para vocês daqui a pouquinho. Mas a ideia seria o seguinte, ó. A gente vai ter uma primeira situação, que é quando ele diz quais e quantas faces tem. Então, ele vai dizer quais e quantas faces tem o poliedro. E aí seria uma situação tipo essa daqui. Acho que vocês chegaram a fazer esse exercício até na minha prova, no segundo ano. É bem tranquilo. Olha o que ele fala nesse exemplo. A figura representa a planificação de um poliedro. Planificação a gente viu, né, lá em prismas e pirâmides e tudo mais, cilindro, cone, quando a gente desmonta o sólido e coloca no mesmo plano. Então, aqui eu tenho a planificação dele. E aí ele pergunta, quantas arestas e quantos vértices apresentam o poliedro, né? Então, ele quer a quantidade de arestas e a quantidade de vértices. Aqui, galera, ele está dizendo para você quais são as faces e quantas são. Você tem dois tipos de faces nesse poliedro. Você tem a face que é um hexágono, certo? Uma face hexagonal. E no caso eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 faces hexagonais. E você tem aqui uma quadrangular também, né? Você tem uma face quadrangular, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 faces quadrangulares. Se eu somar, né, no total, eu vou ter 14 faces, sendo 8 de hexágono e 6 de um quadrado ou quadrangular ali, um quadrilátero, que seja, tá bom? Com essa informação, o que a gente vai fazer? Toda vez que ele dá para você a quantidade de faces e quais são os tipos, imediatamente com essa informação, a gente vai calcular a quantidade de arestas. Porque pensa comigo, vamos lá. Calcular a aresta é você calcular a aresta de cada polígono. Então, um hexágono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 arestas no hexágono e no total eu tenho 8 hexágonos, se eu multiplicar a quantidade de hexágonos que eu tenho pelo número de arestas que ele tem, eu vou ter a quantidade total de arestas de todos os hexágonos. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o quadrado. Então, a ideia para calcular o número de arestas é essa. Como são 8 hexágonos, eu vou fazer 8 vezes 6 arestas. Mas, como são 6 quadrados, então eu vou fazer 6 vezes 4 arestas. Só que aí vem um detalhe que é muito importante. Lembram? Uma mesma aresta, ela pode ser de 2 polígonos. Então, ela está sendo contada 2 vezes aqui nessa soma. Então, eu preciso
dividir isso por 2. Então, ó, você pode ter a mesma aresta sendo de um quadrilátero, de um hexágono, ou a mesma aresta sendo de 2 hexágonos. Vocês entenderam a ideia? Então, ó, por isso que eu vou dividir por 2. Porque essa aresta, quando eu faço essa soma, ela está sendo contada 2 vezes. Ela foi contada no hexágono de cima e no hexágono de baixo. Então, eu vou precisar dividir tudo por 2. Galera, tá claro isso? Tá sim. Sim. E aí, ó, a gente vai ter a quantidade de arestas do poliedro agora. 6 vezes 8, 48. Mais 6 vezes 4, 24. E aí isso daqui vai dividir por 2, né? Então, 48 mais 24 vai dar 72 dividido por 2, que é 36. Então, a quantidade de arestas é 36. Se a quantidade de faces é 14 e a quantidade de arestas é 36, agora a gente calcula vértice. Como? Euler, vamos ficar a 2. Então, a gente tem isso, né? O V mais 14 tem que ser igual a 36 mais 2. Então, o V vai ser igual a 38 menos 14. Então, o V vai ser 24. Então, aqui está a resposta. São 36 arestas e 24 vértices. Lembraram do segundo ano? Sim. Isso me ferrava muito nas provas, Visteca, tipo, porque eu não lembrava exatamente de se era essa que você mostrou agora. Aí quando eu ia fazer alguma coisa na prova, tinha, tipo, vamos ficar a 2. Só que aí, tipo, sempre tinha uma coisa só, sabe? Não tinha duas. Aí eu não sabia usar e, tipo, não sabia. Agora eu não lembrava. Agora eu lembro. Agora eu sei, né? Tá. Ainda não bastante, né? Que o Luiz perdeu minhas provas. Cai legalzinho. Até na prova da SpaceX, que era uma coisa que não caía, tá caindo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar essa 2 aí e vocês tentem fazer. Depois a gente volta na 1, que é um que eu quero fazer com vocês. Vocês já copiaram aqui, meus amores? Tudo bem? Depois do exercício? Já sim. Então, é página 22. Por isso que eu dei uma baixada. Olha lá.
Vou ler aí qualquer coisa vocês falam. Uma bola de futebol é feita com 32 peças de couro, 12 delas são pentágonos regulares e as outras 20 são hexágonos também regulares. Os lados dos pentágonos são iguais aos lados dos hexágonos, de forma que possam ser costurados. Cada costura une dois lados de uma dessas peças. Quantas são as costuras feitas na fabricação de uma bola de futebol? Então, ele quer a quantidade de arestas aqui, né? Que vai representar, no caso, a costura. E é a costura feita através das peças, que seriam ou os pentágonos ou os hexágonos. Então, ele disse que são 12 pentágonos e são 20 hexágonos, e eles são regulares, né? Só para dizer que as arestas são todas iguais. Então, a quantidade de face que a gente tem aqui é 32. Para calcular o número de arestas, então, o que eu vou fazer? Cada pentágono tem 5 arestas, então eu vou fazer 12 vezes a quantidade de 5 arestas, mais 20 hexágonos vezes a quantidade de 6 arestas, dividido por 2. Porque uma mesma aresta pode ser de 2 polígonos ali. Então, eu vou ter aqui, ó, em cima eu vou ter 60 mais 120. Então, vou dividir isso por 2. 180 dividido por 2, a quantidade de arestas é igual a 90. Então, significa que tem 90 costuras. Se caso ele pedisse o vértice, só como observação, vamos ficar a 2. Então, vértice mais 32 é igual a 90 mais 2. Então, o vértice seria 92 menos 32. O vértice seria 60. Fiz 20, inclusive aqui. 60. Mas no nosso caso, o que interessa é só o 90, que é a alternativa correta, letra C. Show? Deixa eu ver o próximo exercício lá. Vamos pensar nesse 1. Vamos lá, dando um tempinho para vocês pensarem. Ele fala lá, ó, um poliedro convexo com 32 vértices possui apenas faces triangulares. O número de arestas deste poliedro é... Então, ele quer calcular a quantidade de arestas e as informações foram: o número total de vértices é 32,
E as faces, ele não deu. Então, vou dizer aqui que ele tem, vamos dizer, X faces. Mas ele deu uma informação importante. Possui, ó, apenas faces triangulares. Então, todas essas X faces são todas de triângulos. Nossa, até babei aqui. E aí, galera, vamos lá, ó. Lembra que a quantidade de arestas a gente pode calcular através do número de faces. Eu vou pegar a quantidade de faces que tem, que no caso é X, vou multiplicar pelo número de arestas do polígono da face, que é 3, e aí eu vou dividir isso por 2, não tem com quem somar. Então, ó, dá para escrever arestas também em função de X. Então, o número de arestas seria 3x sobre 2. Então, eu tenho faces em função de x e arestas em função de x. Então, vamos ficar a 2. Então, ó, no lugar do V, eu vou colocar 32. No lugar do F, x. No lugar do A, 3x sobre 2, mais 2. O que eu vou fazer? Ó, pensa comigo. Esse 2 vem para cá subtraindo. Então, 32 menos 2 vai dar 30 mais x igual a 3x sobre 2. Eu deixei o 3x sobre 2 sozinho. Agora, eu posso passar esse 2 aqui multiplicando. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 30, 60, mais 2 vezes x, 2x igual a 3x. E aí, esse 2x vem para cá. Então, 3x menos 2x vai dar x igual a 60. Então, ó, 60 é a quantidade de faces. Então, o poliedro ele tem 60 faces e a quantidade de arestas seria 60 vezes 3 dividido por 2. A quantidade de arestas seria 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 vezes 3 vai dar 90. Então, essa é a resposta, novamente, alternativa C. Meus amores, esses dois aí, beleza? Vocês entenderam, então, como trabalhar com o enunciado em que ele dá a quantidade de faces e quais são os tipos de face. Então, se eu sei faces, eu calculo a aresta. É isso que eu quero que vocês pensem. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Agora eu vou mostrar na situação em que ele vai dar quais e quantos são os ângulos poliédricos. Então, a gente vai ter essa situação também, ó. Quais e quantos são os ângulos poliédricos. O que é um ângulo poliédrico, né? Ele é um ângulo formado por duas ou mais faces. Então, a gente tem esses tipos de ângulo aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho duas faces. Eu tenho o plano alfa e tenho o plano beta. Esse ângulo aqui, ó, formado pelos dois, esse ângulo θ, a gente diz que o θ ele é um diedro. Então, é o ângulo formado por duas faces, é um diedro. E aí você pode ter outros exemplos. Olha lá. A gente vê isso muito em pirâmide. Pirâmide dá para enxergar bem. No vértice dela, a gente consegue dizer que tipo de ângulo é. Por exemplo, que nem ele deu aqui para a gente, ó.
esse ângulo de vértice A. Você tem o plano lá no fundo, você tem o plano aqui na frente e você tem o plano de baixo. Então, esse ângulo aqui de vértice A, ele é um ângulo triédrico. Tá? Ou triedro, tudo bem? Esse é um ângulo triédrico. O que eu quero que vocês entendam? No ângulo triédrico, a gente está descobrindo quantos ângulos triédricos tem aqui. Só para vocês entenderem. O A, ele é triédrico. Por quê? Porque dele sai 1, 2, 3 arestas. O B, ele também é triédrico, porque sai 1, 2, 3 arestas. O C, ele também é triédrico, e o V também é triédrico. Então, cada ângulo corresponde a um vértice. E quando ele fala triédrico, corresponde à quantidade de arestas que esse ângulo tem. Vocês estão entendendo a ideia? Então, o que é um ângulo triédrico? Quando eu falo que um poliedro ele tem 4 ângulos triédricos, então são 4 vértices, em que de cada vértice saem 3 arestas. Ou, por exemplo, aqui, ó. O segundo exemplo que eu tenho aqui. Olha que bonitinho. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Esse ângulo aqui de cima, que é o ângulo V, ele é um ângulo pentaédrico. Por quê? Porque eu tenho saindo dele 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então, se a gente considerar que essa pirâmide, nessa pirâmide eu tenho o V, ele é pentaédrico, e o A, o B, o C, o D e o E, esses 3 aqui, todos triédricos. Então, ó, no total, eu tenho quantos vértices? 6. E eu sei de quanto que sai as arestas dele. De um deles sai 6 e dos demais todos saem 3 arestas. Então, vocês entenderam a ideia? O que a gente tem que pensar? Quando ele fala para vocês qual é o tipo de ângulo, ou quantos ângulos tem, quando ele fala a quantidade de ângulos, ele está falando a quantidade de vértices. E quando ele fala qual é o tipo de ângulo, ele está falando qual é a quantidade de arestas que sai de cada um deles. Então, eu quero que vocês pensem nisso para a gente resolver o próximo exercício. Calma, o que são as arestas? As arestas é o seguinte, quando eu falo para vocês a quantidade de ângulos que um poliedro tem, eu estou dando o número de vértices, tá ok? Então, sim, eu falo para você, um ângulo penta. E 5 ângulos tri. Se eu somar aqui a quantidade de ângulos, eu tenho um número de vértices. Tá claro isso? Sim. E quando eu falo penta e tri, eu estou dizendo qual é a quantidade de arestas que sai dele. Então, Mafê, para calcular o número de arestas, o que eu faço? Pensa comigo. Se eu tenho um ângulo que sai 5 arestas, então eu vou fazer 5 vezes 1. Ou, vamos colocar assim, né? 1 vezes 5, onde 5 representa a quantidade de arestas que sai desse único ângulo. Mas, eu tenho 5 ângulos que é tri. Então, eu vou fazer 5 vezes 3, onde 3 representa a quantidade de arestas que sai de cada um dos 5 ângulos. 5 ângulos. E aí eu vou dividir isso daqui também por 2. Você entende que eu tenho que dividir por 2? Porque, por exemplo, ó, nesse ângulo de vértice D, eu tenho a aresta VD.
E no ângulo e no vértice V, eu também tenho a aresta VD. Então, eu estou contando essa aresta VD 2 vezes. Eu estou contando ela no penta, que é o V, e estou contando ela no tri, que é o D. Entendeu? Sim. Então, a quantidade de arestas seria o quê? Ó? 5 mais 15 dividido por 2. Isso daqui vai dar 10. Se você contar, vai dar 10 certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso que a gente vai fazer. E aí eu vou colocar uma situação para vocês trabalharem em cima disso. O que eu quero que vocês façam a relação, Mafê, é o seguinte, ó. Quantos ângulos ele está dando a quantidade de vértices? Quais ângulos a gente consegue calcular a quantidade de arestas? Entendi. Essa que é a ideia. Ou seja, de novo, a gente vai calcular qual é a quantidade de arestas dada uma informação que é os tipos de ângulo. Quais são os tipos de ângulo poliédrico que tem dentro do poliedro. Olha isso. Um poliedro convexo tem 13 faces. De um de seus vértices partem 6 arestas e de 6 outros vértices parte de cada um 4 arestas e finalmente de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. O número de arestas desse poliedro é... Então, vamos lá. A quantidade de faces ele deu para a gente, que é 13. Aí ele fala assim, ó, um de seus vértices partem 6 arestas. Então, eu tenho um ângulo hexaedro. E sai 6 arestas dele. 6 outros vértices partem de cada um deles 4 arestas. Então, eu tenho 6 ângulos tetra. E vão partir 4. E, finalmente, de cada um dos vértices restantes, então, eu não sei quantos são. Então, tem X vértices aqui, em que cada ângulo ele é um triedro. Tá certo? E aí ele quer que a gente calcule qual é a quantidade de aresta. Me ajuda nesse, eu sei que vocês conseguem fazer comigo. Se eu somar esses caras aqui, o que eu vou ter? Se eu somar o 1, o 6 e o x. Os vértices. Exatamente. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de vértices seria 7 mais x? Onde x é o vértice final aqui, né? Que partem 3 arestas. Aí, usando o raciocínio que a gente aprendeu na aula, como é que a gente calcula a quantidade de arestas? Se tem um ângulo que é hexa, então eu vou fazer 1 vezes 6. Mais, se tem 6 ângulos que é tetra, então eu vou fazer 6 vezes 4.
Se eu tenho x ângulos, que é tri, então eu vou fazer x vezes 3. E aí eu divido tudo isso por 2. Então eu vou ter uma expressão aqui para aresta também, ó, que vai ser 6 mais 24 mais 3x dividido por 2. Então a quantidade de aresta ela vai ser 30 mais 3x dividido por 2. O que eu tenho que fazer agora, galera? Pensa comigo. Eu sei quantidade de faces. Eu tenho uma expressão para vértice e tenho uma expressão para aresta. Então, eu vou fazer o que agora? Vamos aplicar a 2. Então, a gente tem isso, ó. 7 mais x mais 13 é igual a 30 mais 3x sobre 2 mais 2. E agora é trabalhar, né? Sei que é trabalhoso, tudo mais, mas vamos lá. Aqui, ó, 7 mais 13, então eu vou ter 20 mais x igual a 30 mais 3x sobre 2 mais 2. Sempre faz isso, galera, que facilita a nossa vida, ó. Esse 2 passa para cá subtraindo. Então, 20 menos 2 vai dar 18 mais x igual a 30 mais 3x sobre 2. Porque agora eu posso passar esse 2 multiplicando aqui, ó. 2 vezes 18, 36. Mais 2x igual a 30 mais 3x. 3x menos 2x vai dar x. 36 menos 30 vai dar 6. Então, a gente descobriu o x aqui, 6. Como ele quer arestas, a gente calcula aqui direto. Então, as arestas vai ser igual a 30 mais 3 vezes 6 dividido por 2. Então, vai dar 3 vezes 6, 18, vai dar 48, dividido por 2 é 24. Alternativa D de dado. Meus amores, tudo bem? Sim. Esse exercício é bom, hein? Deixa eu ver se eu acho algo assim para vocês tentarem fazer sozinhos. Vamos ver se tem aqui na apostila.
padrão. Manitinha. Isso aqui tava numa manitinha minha, né? Vocês viram ali. Fiquei quietinho, escutava por. Ele fazer. Olha lá, um poliedro convexo tem 14 vértices. Em 6 desses vértices concorrem 4 arestas. Em 4 desses vértices concorrem 3 arestas e nos demais vértices concorrem 5 arestas. O número de faces desse poliedro é igual a. Então ele tem aqui um total de vértices igual a 14. 6 dele concorrem 4 arestas. Então, significa que são 6 ângulos tetra. 4 desses concorrem 3. Então, são 4 ângulos tri. E nos demais, que seriam 4, né, concorrem 5. Então, seriam 4 ângulos penta. Certinho? Totalizando aqui o 14 vértices. Tudo bem? Como eu sei quais são os tipos de ângulo, eu consigo calcular arestas. Sempre, pessoal, que eu tenho ou informação das faces ou dos vértices, eu já vou direto para arestas. Então, eu vou fazer, ó, 6 vezes tetra, que é 4. Vou fazer 6 ângulos com 4 arestas, mais 4 ângulos com 3 arestas, mais 4 ângulos com 5 arestas, e vou dividir isso por 2. Então, a quantidade de arestas vai ser 24 mais 12 mais 20, dividido por 2. A quantidade de arestas vão ser, ó, 36, vai dar ali 56 dividido por 2, vai dar 28. Tá certo? Então, se eu tenho 28 arestas, ele quer um número de faces. Vamos ficar
a 2. Então, eu tenho aqui 14 mais F igual a 28 mais 2. Então, F vai ser 30 menos 14. O F vai ser igual a 16. Alternativa A de amor. Meus amores, tudo bem? Tudo. Tá desenrolando? Vocês fizeram? O tempo que eu dei deu certinho? Deu para sair? Deu sim. Então tá bom. E bom, fico muito feliz que tá desenrolando aí, saindo aí. Agora eu vou falar com vocês de duas coisinhas que são um pouquinho mais chatas, mas dependendo do vestibular, pode ser que caia, né? Se a gente for pensar mais em Enem, o Enem é um pouco mais básico nessa matéria, a princípio, pelo que a gente já tem, né, dos Enems anteriores, mas pode ser que caia em outros vestibulares, que é a soma dos ângulos das faces e a quantidade de diagonais que tem todo o poliedro, tá? Tá. Então, deixa eu pegar um exemplo aleatório aqui. Isso que dá problema de dar aula no poliedro. Tem um monte de coisa. Poliedros. Vou pegar uma imagem aleatória. Vão aparecer só os de Platão. Show. É o primeiro. Meus amores, olha aqui. Nesse poliedro, que seria um tronco de pirâmide, né? Aqui eu tenho um tronco de pirâmide pentagonal, que é um poliedro convexo. Eu tenho aqui duas faces que são pentágonos e em volta eu tenho 5 quadriláteros. A ideia é fazer o seguinte, ó, é somar os ângulos das faces. Então, vou pegar aqui, ó, somar quais são os ângulos das faces que são pentágonos, que seriam o de cima e o de baixo, e somar os ângulos das faces dos quadriláteros, que no caso seriam esses ângulos aqui, ó. Então, seria uma fórmula para a gente poder calcular isso, né? A soma dos ângulos das faces. Você pode fazer na raça ou utilizando uma fórmula. Na raça seria como? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, duas faces que são pentagonais. Aí vocês lembram dessa fórmula aqui do SI, que é a soma dos ângulos internos, que era N menos 2 vezes 180? Vocês lembram disso? Sim. Então, como eu tenho dois pentágonos, qual é a soma dos ângulos internos do pentágono? A soma desses 5 ângulos. Soma dos ângulos internos. Eu vou fazer SI igual a 5 menos 2 vezes 180. 3 vezes 180 daria quanto? 540. Sim ou não? Acho que sim. Vou fazer essa conta não. Tá. Aí, como eu tenho dois pentágonos, eu ia multiplicar 540 por 2. Beleza? Então, a soma dos ângulos das faces dos pentágonos
seria 540 vezes 2. Eu tenho também duas faces, ou melhor dizendo, 1, 2, 3, 4, 5 faces, que são faces de um trapézio, que é um quadrilátero. E aí a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, a fórmula seria essa, ó. A soma dos ângulos da face seria igual. Duas faces têm 540, você ia fazer 2 vezes 540, mais 5 vezes 360. É isso que é somar os ângulos das faces. É somar os ângulos internos de todas as faces. Tá claro isso? Então, a soma dos ângulos da face seria 2 vezes 540 vai dar 1080, mais 5 vezes 360 vai dar 1800. Então, a soma dos ângulos da face seria 2.880 graus. O que eu quero propor para vocês? Dá para a gente resumir todo esse trabalho utilizando essa fórmula aqui, para fazer a soma dos ângulos da face de um poliedro, você vai fazer simplesmente a quantidade de vértice menos 2 vezes 360. Essa fórmula faz exatamente todo esse trabalho aqui. E a demonstração dessa fórmula seria uma demonstração de um poliedro genérico, quando a gente faz tudo isso. Por isso que eu não vou demonstrar para vocês. Vamos ver se dá certinho? Bisteca, eu não entendi. Por que você fez 2 vezes 540? Porque, ó, eu tenho duas faces pentagonais, meu amor. Eu tenho o pentágono de cima e o pentágono de baixo. Ah, tá. Essa soma dos ângulos internos que você fez, então, foi do pentágono? Isso. Ali na direita? Exatamente, isso. Então, vamos explicar de novo. 540, meu amor, é a soma desses 5 aqui de cima. Mas eu tenho mais 5 embaixo. Por isso que eu fiz aqui 2 vezes 540. 360, meu anjo, seria a soma só de uma face de trapézio. Mas como eu tenho 5, eu multipliquei por 5, entendeu? Entendi. O que é calcular a soma dos ângulos da face? Eu quero que vocês entendam isso. Você vai pegar cada face, calcula a soma dos ângulos internos delas e depois soma tudo. Só que a gente vai reduzir todo esse trabalho nessa fórmula. V menos 2 vezes 360. Deu para sacar a ideia? Sim. E aí, ó, vamos lá. Quantos vértices tem o meu poliedro? Esse daqui em questão. Me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ficaria o seguinte. V, nesse caso, é 10. Então, seria 10 menos 2 vezes 360. Então, a soma dos ângulos da face seria 8 vezes 360. Vamos ver? Então, a soma dos ângulos da face vai ser 8 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 1, 4. 3 vezes 8, 24. Com mais 4, 28. Olha aqui, ó. É a mesma coisa. Só que na direita de vocês, na telinha, acho que está à direita mesmo, eu tenho o trabalho de fazer a soma dos ângulos internos de cada face e somar uma por uma. E aqui do lado, eu tenho só o trabalho de calcular o número de vértices que ele tem. Então, eu quero que vocês guardem essa formulazinha. A soma dos ângulos da face
é igual a V menos 2 vezes 360. Vê se está tudo ok. Fala comigo. Tudo bem? Tudo. Tudo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu acho que na apostila de vocês não vai ter. Que a apostila de vocês ela vai cobrar o mais básico. Então, deixa eu ver aqui, ó. Na mesma aula que eu dei para o vestibular. Essa aqui é a aula que eu dei para o vestibular. Para SpaceX também. Deixa eu ver se tem algum exercício daqui. Eu tinha colocado soma. E depois eu vejo um para você fazer. Mais um exemplo. Um poliedro convexo apresenta um total de 16 faces e 30 arestas. Qual é a soma dos ângulos internos das faces desse poliedro? Dê a sua resposta em função de R igual a 90 graus, que seria um reto, né? Então, a gente vai dar, por exemplo, a resposta assim, 5 retos. Significa que são 5 ângulos de 90 graus. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a resposta e vai dividir por 90 para dar em função de R, tá? Então, vamos lá. Ele deu algumas informações. São faces igual a 16 e arestas igual a 30. E aí ele quer saber a soma dos ângulos internos da face. O Bisteca disse que a soma dos ângulos das faces é igual a V menos 2 vezes 360. Aqui, pessoal, fica impossível fazer desse jeito, calculando a soma dos ângulos internos de uma por uma, porque eu nem sei quais são. Então, eu preciso do V. Como que eu descubro o V? Vamos ficar a 2. Então, eu vou ter aqui V mais 16 igual a 30 mais 2. Então, V vai ser 32 menos 16. Então, V vai ser igual a 16. E agora eu venho aqui e calculo. SF é igual a 16 menos 2 igual a 360. Então, SF é igual a 14 vezes 360. Então, ó, como ele quer em função de 90, a gente pode fazer o seguinte: vocês concordam comigo que 360 é 4 vezes 90? E aí, no lugar desse 90 aqui, ó, eu vou colocar R. Então, vai ficar SF igual 14, né? 14 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, vai dar 56, R. Essa seria a resposta. Ou em graus, né? É só você multiplicar 56 por 90. Daria aqui, ó, 5.040. Mas ele pediu em função de R, que é um ângulo reto.
Voou a aula. 10 horas. O próximo tópico nosso é calcular a quantidade de diagonais, e a apostila nem traz isso, tá? Então, presta atenção, anota aí como vocês estão fazendo, que é calcular o número de diagonais. O que seria uma diagonal, pessoal? A diagonal de um poliedro, ela seria o segmento que une dois vértices que não estão na mesma face, tá? É isso. É o segmento de reta que une dois vértices que estão em faces distintas, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu pego esse vértice aqui e esse, e aí eu ligo os dois, eu tenho essa diagonal aqui, seria a diagonal do meu poliedro. E aí eu posso ter várias diagonais, né? Então, por exemplo, eu posso ter essa outra diagonal aqui também, ó. Certo? Eu posso ter mais algumas outras tantas diagonais ali. Como é que a gente vai fazer para calcular as diagonais? A minha ideia é através do número de vértices. Tá certo? Vocês lembram de análise combinatória? A diagonal, ela é, vamos dizer, pensando em análise combinatória, uma palavra de duas letras. Exemplo, vamos lá? Se eu tenho aqui esse vértice e eu chamo ele de A, e esse vértice eu chamo de B, então eu tenho a diagonal AB, ou diagonal BA. Tá claro isso? Onde A e B é a quantidade de vértices. Desculpa, A e B são dois da quantidade de vértices. É isso que eu queria dizer. Aí, galera, para a gente calcular todos os segmentos, então pensa comigo, a gente vai calcular aqui, ó, todos os segmentos. Todos os segmentos a partir de dois vértices. Como é que eu calculo todos os segmentos? É imaginar todas as retinhas que eu consigo fazer, ou todas as palavras que eu consigo formar ali, usando os vértices que são as letras. Tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, nessa face, eu tenho as letrinhas para representar os vértices. Vamos lá. C, D, E, F e G. Aí eu tenho aqui o H. Aí, por exemplo, eu quero calcular todas as palavras que eu consigo formar com todos esses vértices. Então, uma palavra, por exemplo, seria FH. Ou uma palavra seria BE. Tá entendendo essa ideia? Então, como é que eu vou calcular todos os segmentos a partir de dois vértices? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que calcular aqui quantas palavras que eu consigo formar, né? Quantas palavras de duas letrinhas que eu consigo formar com todos os vértices ali. Aqui eu vou ter, na primeira escolha, qualquer um dos vértices. Quer ver? Quando eu for escolher a segunda letra, por exemplo, eu escolhi o H.
E aí eu vou ver quantas palavras eu consigo formar com H. Vocês concordam que para formar uma palavra que não repete, eu vou escolher todas as outras letrinhas, exceto H? Então, eu vou multiplicar isso daqui por V menos 1. Então, V vezes V menos 1 calcula todos os segmentos que eu tenho aqui. Calcula todos os segmentos que eu consigo formar a partir de 2 vértices. Vocês entenderam isso? Só que esse produto eu vou dividir por quanto? Por 2. Vocês lembram por que eu divido por 2? Porque, por exemplo, se eu formo HE ou EH, é a mesma palavrinha. Eu preciso dividir por 2, porque nesse caso seria a mesma aresta. E aí eu estou contando ela 2 vezes. Tá certo? Então, ó, V vezes V menos 1 sobre 2 calcula todos os segmentos que eu tenho ali de 2 vértices. Certo? Só que todos esses segmentos, eles serão diagonais? Alguns segmentos serão arestas. Como, por exemplo, FE, CD, GF. Então, eu tenho que subtrair daqui a quantidade de arestas que eu tenho. Eu quero só as diagonais do poliedro. E também algumas ali serão diagonais das faces. Então, eu tenho que subtrair todas as diagonais da face. Como, por exemplo, BH é uma diagonal da face. CF é uma diagonal da face. Então, eu tenho que subtrair as diagonais das faces. E aí, como é que eu calculo as diagonais da face? Não sei se vocês lembram. Para calcular o número de diagonais do polígono, é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, eu tenho que tirar aqui, ó, a soma das diagonais de todas as faces. Quando eu tiro tudo isso desse total, eu vou ter as diagonais do poliedro. Eu quero que vocês entendam, eu não quero que vocês decorem. Vamos por partes? V vezes V menos 1 dividido por 2. Tá ok? O que é isso? V vezes V menos 1 dividido por 2 é a quantidade de arestas que eu formo com 2 vértices. Certo? Não só de arestas. São a quantidade de todos os segmentos que eu formo ali com 2 vértices. Menos as arestas e menos as diagonais de face, eu vou ter só as diagonais do poliedro. Meus amores, está claro isso? Sim.
Todo prisma é um poliedro. Então, deixa eu pegar esse carinha aqui, ó. E aí, vamos calcular o número de diagonais que ele tem. Apesar que isso daqui dá pra fazer a olho nu, mas eu quero usar a formulazinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo. Vamos calcular o número de diagonais. Então, você aprendeu comigo. Para calcular o número de diagonais do poliedro, a gente tem que fazer V vezes V menos 1 dividido por 2, para calcular todos os segmentos que a gente tem ali de 2 vértices, menos a quantidade de arestas e menos as diagonais da face. A soma das diagonais da face. Então, primeira coisa, vamos ver quantos vértices e quantas arestas que ele tem. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse cara aqui tem 10 vértices. A quantidade de arestas seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a quantidade de arestas seria igual a 15, tá? E as faces a gente conta, né? São 2 em cima e aqui em volta são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. Tudo bem? Então, vamos começar. Para calcular a quantidade de diagonais dele, então a gente vai fazer 10 vezes 10 menos 1 dividido por 2, menos a quantidade de arestas, que é 15. E aí eu vou para as diagonaisinhas da face. Quais são os tipos de face que ele tem? Vamos lá? Faces. Aí a gente tem que ser chatinho nessa parte. É a parte mais chata que tem essa daqui. Ele tem faces quadrangulares. Ou quadriláteros, né? Para não ser tudo quadrangular. Tá? Quantos quadriláteros que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 quadriláteros. Aí, a gente tem que calcular as diagonais do quadrilátero. D4 seria as diagonais de quadrilátero. E aí, a gente sabe que todo quadrilátero tem 2 diagonais. Ou, se não lembrar, lembra que é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, aqui vai ser o n é 4, que é o número de lados, vezes 4 menos 3 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Então, as diagonais do quadrilátero vai ser 2. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Eu vou fazer 5 vezes 2. Então, eu vou subtrair daqui, ó, 5 vezes 2. E vou subtrair também das diagonais do pentágono, que está aqui em cima. E além disso, ele tem o pentágono. E são 2. E quantas diagonais tem um pentágono? As diagonais do pentágono vão ser 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 vai dar 2, corta com 2, então vai dar 5. Então, eu tenho que subtrair 2 pentágonos com 5 diagonais. Então, 2 vezes 5. E aí, eu vou ter aqui a quantidade total de diagonais só do poliedro. Então, vocês entenderam isso? Então, ó, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 9, 45. Então, eu tenho 45 segmentos. Só que desses segmentos, menos 15 são arestas, menos 10 diagonais de todos os quadriláteros e menos 10 diagonais dos 2 pentágonos. Então, o número de diagonais seria 45 menos 15, 25, 35. Então, o número de diagonais seria igual a 10. Certo?
Nossa, que trampo. Dá um trampo, porque aí você tem que ver de cada face. Só de curiosidade, só para vocês entenderem. São essas daqui, ó. Eita, eu não quero um quadrilátero. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Seriam essas as diagonais dele. Bisteca, mas explica de novo aquele negócio do V-1. O V vezes V menos 1 dividido por 2 é calcular quantos segmentos que eu posso formar com esses caras aqui. Agora dá para dar nome, tem menos. Aqui, ó. A, B, C, D e E são os vértices de cima. F, G, H, I e J são os vértices de baixo. V vezes V menos 1 dividido por 2, meu amor, seria calcular quantas palavras de duas letras que eu posso formar com todas essas. Sendo que cada letra representa um vértice, entendeu? Quantas palavras... Eu acho que não. Não, você não lembra? Por exemplo, eu tenho aqui no meu conjunto, ó, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Por que eu coloquei um G? Até o J. E aí eu quero formar duas palavras, quero formar uma palavra de duas letras distintas. Como é que você faz? Ah, tá, saquei. Você faz 10, que é a quantidade de letras que tem para escolher para a primeira, vezes, como é Nossa. distinta, 9. Certo? E aí vai dar quanto? 90. Sim ou não? Só que dessas 90, você calculou a palavra AB, que quando é palavra, é diferente da palavra BA. Mas no caso aqui, AB e BA não seria o mesmo segmento? Sim, Por isso que eu vou dividir por 2. entendi. Entendeu Foi. agora? Aí esse total é o total de todos os segmentos formado por todos esses vértices. E aí, mas nem todos esses vértices são as diagonais do poliedro. Aí eu tiro as arestas e tiro as diagonais das faces. Vocês têm mais algum compromisso agora? Agora não. Eu não. É que tá faltando só para os poliedros de Platão. Eu posso terminar? Que deu o tempo que eu tinha combinado com vocês. Também não tem nada para agora, não. Por mim, sim. Então é só para não... Porque aí amanhã a gente já vai para probabilidade. Então, ó, são os poliedros de Platão. Eles têm que obedecer algumas regrinhas. Tem que ser convexo. Tem que ser, se é convexo, obedecer Euler. Que é vamos ficar a 2. E a diferença deles é o seguinte: as faces são do mesmo tipo. Todas do mesmo poliedro. Desculpa, todas do mesmo polígono.
E os ângulos do poliedro, né, os ângulos poliédricos também. E com isso, a gente tem apenas, então, somente 5 poliedros que são classificados como poliedros de Platão, que seriam esses carinhas aqui, ó. E aí depois eu vou explicar para vocês que eles vão ser regular. Qual é a diferença de ser poliedro de Platão para depois ser regular? Esses carinhas aqui são os poliedros de Platão. Vamos lá. Todos são convexos. Todos obedecem à regra de Euler. Ah lá, as faces são todas do mesmo poliedro. Então, por exemplo, o tetraedro são 4 triângulos. O hexaedro são 6 quadriláteros. O octaedro são 8 triângulos. O dodecaedro são 12 pentágonos. E o icosaégono são 20 triângulos. Então, esses são os tipos, né? São, vamos dizer assim, as famílias que a gente tem dos poliedros de Platão. Poliedros de Platão, meus amores, quando é um tetraedro, ele não precisa necessariamente ter todas as arestas congruentes. Para ser poliedro regular, ele tem que ser o poliedro de Platão com as arestas congruentes. Entenderam a ideia? Não, é que poliedro de Platão e poliedro regular, eles se misturam. Os poliedros de Platão, para ser poliedro de Platão, não precisa necessariamente ter as arestas de todos, as arestas serem de todas do mesmo tamanho. Mas para ser regular, são os poliedros de Platão com as arestas do mesmo tamanho, certo? Então é que eles se misturam. Tem até uma tabelinha aqui, ó, é legal da gente guardar do poliedro de Platão. Que ela diz aqui pra gente, ó, eu chamo de família, eles chamam de classe. A classe do tetraedro. Existem infinitos tetraedros, porque eu posso fazer infinitos tetraedros com arestas de tamanhos diferentes. Existem infinitos hexaedros, com as arestas de tamanhos diferentes. E assim por diante. Para eles serem regulares, são os mesmos das classes, só que com as arestas todas congruentes. É isso. E aí, se você perceber, ó, qual é a ideia? O tetraedro ele tem face 4, são 4 triângulos. O hexaedro são 6 quadriláteros. O octaedro são 8 triângulos. O dodecaedro são 12 pentágonos. E o icosaedro são 20 triângulos. Se vocês guardarem isso, o número de vértices de aresta vocês conseguem calcular na hora. Porque se ele tem 4 triângulos, né? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, ele vai ter 6 arestas. E aí a gente aplica a Euler e acha o número de vértices. O que é... Oi, meu amor. Mas aí, tipo assim, por exemplo, num poliedro de Platão, um octaedro, por exemplo, não precisaria ter os triângulos equiláteros. Exatamente. Para ser regular, os triângulos têm que ser equiláteros. Mas no poliedro de Platão não precisa ser. Não precisa ser. Okay. Sacou a ideia? Sim. O poliedro de Platão ele precisa ser do mesmo tipo. Tem que ser 8 triângulos. Mas podem ser 8 triângulos isósceles, 8 triângulos escalenos, enfim, é isso. O que eu ia chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó. O hexaedro com o octaedro, ele tem uma característica legal. O hexaedro, ele tem 6 faces. É a mesma quantidade de vértices do octaedro.
O octaedro ele tem 8 faces, que é a mesma quantidade de vértices do hexaedro. E percebam que a quantidade de aresta dele é a mesma. A mesma coisa aqui, ó, para o icosaedro e o dodecaedro. O dodecaedro são 12 faces, e é a quantidade de vértices do ico. O ico tem 20 faces, que é a quantidade de vértices do dodecaedro, certo? E a quantidade de arestas dele é a mesma. Então, ó, o que a Mafê falou, vocês entenderam o comentário dela? Para ser de Platão, as arestas podem ser distintas, certo? E quando ele é regular, é porque são os mesmos poliedros de Platão, só que com as arestas congruentes. Acho que agora eu fui mais claro. Era só isso que eu tenho para apresentar para vocês. E aí fica esperto que pode ser que ele cobre. E aí, por exemplo, se ele fala de icosaedro, eu tenho que saber o que é o icosaedro. São 20 faces triangulares. Dodecaedro são 12 pentágonos. Octaedro, 8. Ele pode falar desses caras sem precisar dar o desenho para vocês. Por isso que a gente precisa saber qual é a classe, né? E é isso, meus amores. Alguma dúvida? Não. Ó, viu como é que foi? A gente levou 2 aulas, mas um pedacinho. Se fosse isso num tempo normal, era 1 semana só para ver essa aulinha. Mas vendo com calma, com todos os detalhes, com o que a apostila tem e o que a apostila não tem. E aí eu vou preparar uma listinha dessa para vocês e envio. Eu vou fazer uma só de prisma, pirâmide. Eu tenho aqui já pronto algumas, mas eu vou separar os exercícios e mando para vocês. Ô, Bisteca. Oi, meu anjo. Se tiver uma misturada, pode mandar também. É porque se tiver tudo, tipo, só uma de cada... Tá, eu mando geometria espacial num contexto geral e misturado vocês se viram. É isso que você quer. É porque eu acho melhor, porque se você mandar várias diferentes, com certeza eu não vou fazer todas. Entendi. Então, beleza. E amanhã, mesmo horário, né? 8h40. Sim. Amanhã eu não venho. Ah, mas Eu aí não depois posso. você dá uma olhadinha. Tá bom. Só pra avisar mesmo. Tá, isso aí. E aí amanhã a gente faz probabilidade. Eu até interrompi aqui rapidinho, que eu tava vendo aqui